boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos estudado junto na celebração da noite o livro do Apocalipse. Escolhi como método de pensamento com vocês a interpretação histórica do texto. O que é isso? A gente pensou junto como que aquilo que João viu e escreveu, descreveu para a gente, se implementou na história já. Como que aquelas profecias que foram ditas para João aconteceram na história. Então a gente foi vendo a igreja sendo perseguida, a igreja sendo ameaçada, e a gente viu a bancarrota do Império Romano juntos aqui. Essa foi a maneira como a gente estudou a Bíblia, como a gente pensou até hoje. Hoje nós vamos fazer uma outra interpretação da Bíblia. Vou pensar com vocês o capítulo 19 e 20. São os capítulos que a gente vai ler hoje. Vai ser assim uma tentativa minha de explicar, de contextualizar o milênio. Esse é o único texto bíblico, capítulo 20 de Apocalipse, uma fração do capítulo 20 de Apocalipse. É o único texto bíblico a respeito do milênio, assim, usando a expressão. Mas o capítulozinho para dar problema e polêmica é esse aí. Então, assim, eu estou sofrendo muito há umas semanas para pregar esse capítulo aqui. Orei muito até assim, volta logo antes do capítulo 20 para eu... Que aí o Senhor mesmo explica quando a gente chegar no céu e não vai ter... Que aqui surgiram um monte de problemas. A gente viu até aqui uma grande perseguição à igreja. A igreja sofreu muito, passou por muita tribulação. E eu quero que você grave essa parte. A besta foi forte, as garras da besta, a implementação dela foi muito forte. A propósito, antes de eu começar, eu quero que o Roberto me ajude, porque assim, entre tantas coisas que eu já falei com você que foi dito que era besta, você já ouviu muito, né? Eu não vou repeti-las aqui. Mas há algumas semanas atrás, a minha filha me procurou dizendo que uma amiga dela do colégio foi orientada na igreja que frequenta, de que não podia mais usar o Google Chrome, o navegador de internet do Google. Você lembra qual é? Se não lembra, você tem liberdade para abrir aí agora, o Google Chrome. Se é que você tem até hoje, porque a partir de hoje eu acho que você não vai ter mais. A pessoa, ou as pessoas, eu sei lá quem, da igreja da amiga da minha filha no colégio, descobriu que o Google Chrome é a besta e está orientando os membros da igreja a não usarem mais o Google Chrome. Está lá a imagem, 666, dá para ver bem? Apaga aí para a gente ver. Se bem que se for a besta no escuro, dá um negócio ruim para nós. Eu já não sei se eu apago a luz ou não. Dá para ver bem daí? Não, né? Você viu a besta ali? Eu vou mostrar para você. Apaga a luz aí para mim, Marquinhos. Ajuda aí. Olha lá. Mostra a anterior, Roberto. Olha lá, desenhar, tá vendo? Conseguiu ver? Olha naquele último lá, ó. Meia do verde, meia do amarelo, meia do vermelho. Achou? 666. No Google Chrome, viu? Há umas 3 semanas atrás, a orientação para a igreja da amiga da minha filha foi que não usasse mais esse navegador, que é da Google, Android. A alternativa é a maçã mordida. Acho que está ruim para nós. Então, nicho de mercado, meu irmão, cria um programa operacional cristão, bota a cruz e vamos embora. Mas para você entender como isso é uma coisa que é de visão de quem vê, no final da celebração passada, eu estava aqui com o Sérgio, né, Sérgio? E o Sérgio estava me lembrando que durante a construção da Transamazônica, foi isso? Durante a construção da Transamazônica,
nós enviamos missionários batistas para trabalharem na construção, na evangelização dos que trabalhavam na construção da Transamazônica, na evangelização dos indígenas que cercavam o local, na evangelização das comunidades ribeirinhas por perto da onde passava, e os batistas foram lá fazer trabalho. Havia, em algumas dessas comunidades, um catolicismo muito forte, muito bem consolidado já. E os evangélicos foram lá evangelizar. Fizeram o que a gente tinha como método, ainda muitas igrejas usam, a EBF. Já ouviu falar na EBF? Escola Bíblica de Férias. E sabe como é que fizeram na EBF, na evangelização da Transamazônica? Como fazem com a gente, fizeram com a gente tempão. Você lembra aquela coroa que punham na cabeça da gente, escrito assim, EBF? Puseram na cabeça das crianças uma coroa da EBF, olha lá, ó. Olha aí atrás, na Transamazônica. Estava assim de criança no primeiro dia. No segundo dia não foi muita gente, foram poucas crianças. E eles descobriram que o padre da região orientou todo mundo, dizendo, não vai, porque essa turma dos batistas, eles são representantes da besta. Ó, você estava pensando que era o Google? Ó. E na coroa que punha na cabeça, você lembra que a besta vai deixar um selo na mão e na testa. Na coroa tinha escrito assim, EBF. Sabe o que o padre descobriu? É besta fera. São os representantes da besta. Não voltam. E não voltaram. Pensa isso. Pensa isso. Eu falei para o Sérgio que eu já ouvi muito, até do Google, agora já tinha, essa foi nova para mim, pelo menos, mas até do Google eu já ouvi. Mas ouvir que os evangélicos eram a besta foi a primeira vez. Assim. Eu estou me sentindo muito mal com isso. Nunca tinha ouvido essa, não. Mas já serviu para tanta coisa, né? Você pensa que o cara do Google teve um trabalho desgraçado para pensar essa coisa, e um sujeitinho evangélico achou um 666 ali. O da Apple nem pensou muito, porque na cabeça deles o fruto do... Bom, na cabeça deles, no imaginário popular, o fruto do pecado é uma maçã, né? O da Apple nem escondeu, botou a maçã mordida lá, falando do desejo humano pelo conhecimento, né? É o que ele diz que queria transmitir, né? Mas está comunicado ali o pecado, a ruptura com Deus, é a maçã. Quantos estão com o telefone da maçã? Deixa eu ver. Não precisa mostrar, não. Mas tem aí? Mas sabe o que é o problema? Quantos estão com o do Android, que é o outro sistema operacional? Sobrou para nós, irmãos, como é que é o do Windows Phone, é esse? Sobrou o Windows Phone. Tem alguém com Windows Phone? Tem algum crente sério aqui com... Aí, ó, ninguém. Então vamos converter tudo para o Windows Phone semana que vem. Mas o nosso texto é Apocalipse 18, e tudo isso aqui é só para eu não entrar no texto. É uma fuga para eu não entrar no texto de Apocalipse, capítulo 19. Você está com ela aberta aí? Então olha para mim, já vou ler, mas olha para mim. Quero te trazer até aqui de novo. Lembra que houve uma grande perseguição para a igreja? Vocês acompanharam isso comigo, lembra? Lembra que a igreja foi muito torturada. O capítulo 13, falando da implementação da besta, diz que o domínio dela em determinado ponto da história foi tão severo e foi tão cruel que matou a muitos cristãos, que alcançou alguns com morte. Foi um sofrimento muito profundo para aquela igreja que passou por isso. Há um método de interpretação bíblica, histórico, vai buscar essa profecia na história, vai ver como que isso se cumpriu, que foi o que a gente fez até agora. Mas a escatologia também tem um método futurista, um método de interpretação daquele mesmo ponto no futuro. Um método escatológico de olhar para aquela profecia e ver assim, ela se cumpriu mesmo no tempo de João. Mas ela é só um pequeno anúncio de um futuro anunciado por Cristo. Ela é um shareware. Ela é só uma amostra daquilo que está por vir. Então, a tribulação que passou a igreja do tempo de João, século I, século II, anos 100, cento e pouco, a grande perseguição que aquela igreja passou, a grande tribulação que aquela igreja passou, e a gente viu na história, seria, ou é, eu creio assim,
na interpretação futurista do texto, uma amostra daquilo que será, de uma grande tribulação e de uma perseguição que vamos passar. Quando fala que a besta foi vencida, que foi o texto de domingo passado, que eu falei para você que pregaria em 15 minutos, preguei em 45, sei lá em quanto tempo, lembra? Que a besta foi vencida, foi derrotada, foi chamada aquela que se assenta sobre a besta de a prostituta, a mãe de todas as abominações. A Babilônia caiu, vocês lembram dessa história? O capítulo 18, de semana passada. Quando cai Roma, quando cai o sistema romano na história, no método de interpretação histórico, a gente viu o cumprimento da profecia de João. No método de interpretação futurístico, está dizendo um dia, o sistema diabólico vai ser aniquilado. Um dia, o Rei Jesus reinará. Então, aquilo que a gente viu acontecer em Roma, com Roma, a libertação que a gente viu passarem os cristãos, é uma amostra do dia em que o Senhor virá e reinará para todo sempre. Deu para entender isso? Hoje, eu vou pegar esse jeito de ler a Bíblia, de olharmos a partir da profecia de João para o futuro. Por isso, eu quero contextualizar o milênio. Provavelmente, depois eu volto nesse texto com você com uma boa noção do milênio. Com uma boa noção, não. Com a noção que eu vou te passar. Se ela vai ser boa ou não, depois a gente... Mas com a noção que eu vou te passar. O que eu tenho, eu vou tentar compartilhar com vocês em alguns minutos hoje. Então, o que a gente teve até aqui, lembra? Uma grande tribulação. Eu gravo esse termo. Você já ouviu esse termo? E eu escolhi ele de propósito. Eu podia falar assim, a gente teve uma perseguição grande à igreja. Mas grande tribulação vai fazer todo sentido no método de interpretação para o futuro. Porque você já ouviu falar da grande tribulação um montão de vezes, não já? Você tem medo da grande tribulação? Fala a verdade. É duro demais pensar em muita tortura. É duro demais pensar em muita aflição. Semana passada, nós ouvimos o testemunho do Vinícius aqui. Foi assim, uma luta severa, se você teve aqui para ouvir, para vencer tudo que venceu, para vencer a luta contra as cadeias que prendiam ele, foi muito sofrimento. E o Vinícius teve muito cuidado de polir, de passar um lustre, para não chocar muito. E ele também tem um cuidado, falou assim, pastor, desde sempre que entrou aqui, não quero ser estigmatizado por aquilo que foi. Quero transitar normal. Então ele teve cuidado. Mas ainda assim, a gente tinha, naquele domingo, algumas das nossas crianças que passam a assistir culto com a gente agora. 10, 11, eles não estão mais lá em cima, nesse tempo eles estão assistindo com a gente agora. Participam do tempo de celebração conosco. A minha filha é uma dessas pessoas. Quando entramos no carro, eu perguntei assim, Manu, o que você achou? Eu queria um feedback do lado das crianças, como é que foi? Ela falou, foi legalzinho. Eu falei, o cara sofreu pra caramba. Você não entendeu direito não, filha? Ela, então, é isso mesmo, ele sofreu muito, pai. Muito sofrimento, eu entendi isso mesmo. Por isso que foi legalzinho. Porque ele teve que passar muita coisa, entrou numa luta muito grande. Aí Deus resgatou ele, foi legal. Mas legal mesmo seria se Deus não precisasse resgatar ele, se ele não tivesse passado por nada daquilo, aí seria legalzão. Foi legalzinho, porque ele sofreu muito para passar por aquilo e Deus resgatou. A grande tribulação é isso, essa coisa de ser legalzinho. Porque legal mesmo era a gente não passar pela grande tribulação. Legal mesmo seria assim, pulamos essa fase. Mas a Bíblia não pulou essa fase. Até aqui, no capítulo 19, a gente viu, capítulo 18, 17, a gente viu a marca feroz da besta, dizendo a igreja está sendo muito perseguida. O tempo é de muita aflição, é de muita dor. Qual o nome que a escatologia deu para esse tempo de perseguição, de muita dor? Grande tribulação. Gravou isso comigo? Está marcado para você? Até agora, o que a igreja viveu em Apocalipse? A grande tribulação. O capítulo 19 começa a narrar para nós um outro momento, uma outra era na história da igreja. A gente vai ler agora
um outro momento. Agora vai vir o reino do Cordeiro. A igreja até então foi torturada, perseguida, ameaçada, muitos morreram, muito sofrimento, viver se escondendo, viver fugindo, ou nega ou morre, muitas vezes, passou por grande tribulação. Agora, no texto de Apocalipse, a besta caiu. Na interpretação histórica do texto, Roma caiu. No texto de Apocalipse, entrou a nova era. Vai entrar... Nova era ficou ruim. Entrou um novo tempo. Entrou o tempo do Cordeiro. E agora a gente vai viver sob o domínio de Deus. Como que Apocalipse chama esse tempo? De milênio, 1000 anos, 1000 anos de paz. 1000 anos sobre o domínio do Cordeiro. É isso que nós vamos ler. Nós vamos ler hoje a transição do tempo de grande tribulação para o tempo de domínio do Cordeiro. Como que isso na interpretação histórica? Como que é isso na interpretação futurística? Que a gente vai ter hoje. Até hoje foi a interpretação histórica. Estamos juntos? Hoje vai ser a interpretação do futuro. Como que é isso no futuro? O mundo vai passar por grande tribulação. Ou está passando por grande tribulação. Nós vamos pensar juntos hoje. Até que venha o tempo de domínio do Cordeiro. Até que venha o tempo em que Cristo voltará para reinar com sua igreja. É isso que vai ser a interpretação do futuro. Nós vamos ler isso juntos. Esse tempo é a volta de Cristo. Esse tempo são 1000 anos de domínio do Senhor com seu povo. 1000 anos de paz. É aqui, e só aqui em Apocalipse 20, na Bíblia toda, que você vai ver sobre o milênio. Só aqui. Mas esse trechinho que a gente vai ler, Deus foi pano para manga. Então vamos ler, depois eu explico as correntes teológicas a partir daqui. Depois disso o quê? Depois de ter visto a besta ser destronada, o reino do Senhor sendo implementado, agora vai vir um ajuste fino, agora vai vir um limpar do terreno. Depois disso, ouvi nos céus, capítulo 19 do livro de Apocalipse, versículo 1, algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Dava para cantar, não dá? Aleluia, salvação e glória. A gente canta Apocalipse e nem sabe um monte, viu? Honra e poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Está dizendo, ela pagou a conta. A fatura chegou. Roma foi destruída, mas aqui para nós hoje, o mundo e seu sistema diabólico acabou. Jesus vai reinar, o Cordeiro vai reinar. Nós hoje vamos pensar futuro, vamos pensar a volta de Cristo. E mais uma vez a multidão exclamou, verso 3, aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram, amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e da sua noiva, que já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Olha como é que mudou a linguagem de Apocalipse. Entrou o reinado do Cordeiro. Acabou aquela coisa do sofrimento, da perseguição, da implementação da besta, do falso profeta. Acabou. O anjo me disse assim, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele disse, não faça isso, sou servo como você, e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi os céus abertos, e diante de mim,
um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam. Está vendo a cena bonita? Um cavaleiro vestido de branco, em cima de um cavalo branco, e seus olhos têm chamas de fogo. Está fazendo alusão lá ao que apareceu no capítulo 1 de Apocalipse. Tem suas vestes manchadas de sangue, e um exército segue a ele. O exército dos céus o seguiam, verso 14, vestidos de linho branco, de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos também. Vem ele com um exército. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Isso aqui, olhando para o futuro, é a volta de Cristo Jesus. É Cristo Jesus voltando para reinar com sua igreja. A interpretação futurista de Apocalipse é essa. Jesus vindo, com ele num cavalo branco, e um exército de gente santificada, vindo com ele, dizendo, chegou o tempo. A chapa vai esquentar para a turma dele. Chegou, acabou. A casa caiu para o outro império. Da sua boca saiu uma espada afiada, verso 15, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da sua ira, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis, Senhor. Eu gosto da versão Almeida, que diz que na sua coxa está tatuado o nome Rei dos Reis. Um dia alguém que queria fazer tatuagem, todo está aqui na Bíblia, pastor. Não vou nem te pedir permissão, porque o próprio Jesus tem uma tatuagem na coxa dizendo Rei dos Reis, está aqui. Tem tatuado na coxa, tem escrito na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vinha um anjo que estava em pé no sol e que chamava a turma. O anjo vai dizer assim, vem para cá, falando para as aves, porque o reino de Deus chegou e ele vai acabar com esse império de injustiça. Vai ser assim uma carnificina dessa turma que não seguiu a ele. É a primeira morte. Vai ter carne aí para essas aves comerem. Então, verso 19, vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército. Verso 20, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com as quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Acabou 19. Viu Jesus chegando forte agora? Viu como é a volta de Jesus, dizendo, acabou a era do diabo. A Bíblia diz para nós que esse mundo jaz no maligno. E a gente vai vendo tudo desse mundo que jaz no maligno. Aqui a gente está vendo a intervenção de Jesus na história, pondo um basta, dizendo, chega, acabou. Um dia isso se cumpre. A interpretação futurística é essa. Chega. Capítulo 20. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por quanto tempo? Por quanto tempo? Então a gente já viu uma grande tribulação. Até agora, Apocalipse foi grande tribulação para a igreja. Interpretação histórica. A igreja foi perseguida. Roma se implementou. Interpretação histórica. Um dia acabou. Acabou a história antiga e entrou a Idade Média. Na história, isso se cumpriu. Interpretação futurística. O mundo jaz no maligno. Até que Cristo volte. Ele voltará, e quando ele voltar, vai destruir o sistema que governa esse mundo. Um anjo tem a chave do abismo e correntes, vai aprisionar essa turma no abismo por quanto tempo? Grava isso, eu vou fazer você repetir comigo até você gravar. Quanto tempo? 1000 anos. Então a gente teve uma grande tribulação, e agora a gente tem acorrentados os que regiam esse sistema por 1000 anos. Grava comigo aí. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre
sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco. Aí vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas, grava isso, dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então João viu Jesus vindo, vou tentar descrever, sempre pensando no futuro hoje, tá bom? Ele vê Jesus vindo, ele vê o sistema diabólico sendo aniquilado, Satanás é aprisionado por 1000 anos, nessa interpretação. Aí João vê as almas daqueles que foram decapitados. O nome disso aqui é ressurreição dos mortos. Você já ouviu falar disso em Apocalipse? Ou na caminhada de fé cristã? É isso que está falando aqui. Eu vou frisar esses pontos porque eles são importantes para nós. Eu vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem, ou não volta a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então a turma ressuscitou. Deus vem com uma turma que já está no céu com ele, para reinar e governar sobre todo mundo. E aqui a gente tem assim um montão de gente discutindo, que é o que nós vamos fazer hoje em 1 hora. Amilenismo, pré-milenismo, você já ouviu falar disso? Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. E eu vou pegar o dispensacionalismo hoje. Eu não vou separar muito, não, só agora, nessa fala, e vou parar de falar essa. Amilenismo, pré-milenismo, aí tem dentro do pré-milenismo, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Essa turma eu estou separando como uma outra corrente hoje, para a gente pensar 4 correntes. Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, e o que era dentro do pré-milenismo, pré-tribulacionista, vou chamar de dispensacionalista, separados dessa turma aqui para a gente pensar. O pré-milenismo tem mais outros 2, mas esse aqui que eu separei hoje é o que dá mais problema para nós. Então agora a gente tem uma grande tribulação e 1000 anos de governo de Deus. Isso é certo. Como que isso se implementa é que dá problema com essa turma do pré-milenismo, do amilenismo, do pós-milenismo e do dispensacionalismo. Então você gravou as duas coisas que tem, grande tribulação e milênio. Fechado? Dentro disso aqui, tem uma vertente, tem uma coerência para todos eles. Todas essas 4 correntes que eu vou falar hoje, pensam igualzinho isso que eu vou falar. Há de comum em todos eles. Ninguém discute isso que eu vou falar. Primeiro, houve uma grande tribulação, ou há uma grande tribulação. Nós vamos discutir isso juntos já. Segundo, Jesus voltará. Grava agora esses 5 aqui, ó. Jesus voltará. Ele ressuscitará os mortos na sua vinda. Nenhuma das 4 correntes discorda disso aqui. Isso aqui é ponto comum, ponto pacífico. Jesus voltará. Os mortos ressuscitarão. Ele julgará os mortos e os vivos. Terceiro ponto, tudo comum. Ele volta, os mortos ressuscitam, ele julga mortos e vivos, tudo certinho. Satanás será julgado e destruído, 4. E 5º, ele reinará por 1000 anos. De novo, Jesus voltará. 5 pontos comuns a todas as vertentes. Daqui a pouco eu vou falar dos problemas, então quero que você segure os 5 pontos comuns. Grava aí comigo. Ele voltará. Segundo, os mortos ressuscitarão. Ele julgará os mortos e os vivos.
Satanás será julgado e condenado, destruído, aniquilado. E ele reinará. Todas as correntes concordam com esses 5 pontos. Qual é o problema que a gente tem na teologia? É quando isso acontece. De que maneira esses 5 pontos acontecem? Em que momento esses 5 pontos acontecem? Então, a gente tem um milênio. O que é o milênio? O domínio de Deus na história. O tempo de paz de Deus na história. Aí a turma vai pensar assim, ele vem antes e depois vem os 1000 anos? Se você acredita que ele vem antes, e porque ele veio se implementam os 1000 anos, você é pré-milênio, pré-milenista. Se você crê que a paz vai se implementando, eu vou falar já já, a paz vai se implementando na história, e depois da paz implementada, Jesus vem e reina a partir de um mundo em paz, você é pós-milênio. Primeiro veio a paz no mundo, e Cristo vem para governar sobre um mundo em paz, sobre um mundo pacificado. Você é pós-milenista. E o amilenista, o não milênio, o A com sentido de negação, o não milênio, não é que ele não acredita no milênio, mas o amilenista, ele pensa que o milênio não é literal. Não haverá, de fato, um reino aqui na terra de Cristo. Nem primeiro pacificando o mundo e depois ele vindo, pós-milênio, e nem ele vem, e porque ele vem, pacifica o mundo, pré-milênio, pré-milenista. O amilenista acredita que o milênio, vou começar por essa explicação, o milênio não é literal. O milênio, ele é uma figura. Para o amilenista, Cristo começou a reinar desde a morte e ressurreição na cruz. Então, o amilenista acredita assim, o reino de Deus já está em curso. O milênio, esse domínio de Deus na história já começou. Satanás já está acorrentado. De que maneira? De maneira que a igreja consegue prosperar. A igreja avança, o evangelho é anunciado. A igreja segue. O evangelho não é mais impedido de ser pregado. E cada vez mais, portas vão sendo quebradas. Você ouvia falar muito da janela 1040, você contribuía para missões, né? Isso foi diminuindo, o evangelho foi vencendo. Então, o reino para o amilenista começa a ser implementado na ressurreição de Cristo. Ele já reina, mas o reino não é um reino político, é um reino espiritual. E um dia, ele virá e levará a sua igreja. A volta dele, que é comum, lembra? Ele voltará. Os mortos ressuscitarão. Satanás vai ser julgado e derrotado. Um dia ele vem e faz isso. E quando ele fizer isso, o tempo seguinte é novo céu e nova terra. Apocalipse 21. Para o amilenista, o reino já está implementado. E não é um reino político, é um reino espiritual. O amilenista crê assim. O reino é espiritual. Deus já tem um controle da história. E até que vai chegar um tempo em que ele vem em definitivo, leva a sua igreja, julga mortos e vivos, os mortos ressuscitam, julga mortos e vivos, julga e condena Satanás, e então a gente vive novo céu e nova terra, Apocalipse 21. A gente vive já o porvir. Não tem o reino político. Para o amilenista, o milênio é simbólico. Fechamos? Ok? 2 minutos para explicar os que os caras estão discutindo a vida toda. Mas deu para entender o conceito do amilenismo? O pré-milenista acredita que o reino de Deus vai ser político. O Messias vai vir um dia, o milênio ainda não vai ser implementado, só depois que ele vem, por isso que ele é pré-milenista. Jesus vem, volta, os mortos são ressuscitados, igualzinho, os mortos são ressuscitados, ele julga mortos e vivos, ele condena Satanás, ele julga e condena Satanás, e então ele reina com sua igreja. A partir da sua vinda, haverá um reino político na terra, para o pré-milenista, com Cristo. Cristo, então, reinará de Jerusalém,
E o reino dele vai ser implementado por toda a terra. Todas as nações virão, todas as nações o adorarão. Será um reino político, aqui na terra. Para o pré-milenista, a gente vai viver aqui na terra um período de 1000 anos de paz e de reino de Jesus. Então, ele é pré-milenista. Aqui tem mais classificações, estou pegando só um conceito. Tem pré-milenista clássico, pré-milenista histórico, mas o pré-milenista, na sua base, crê desse jeito: Jesus volta. Está comigo ainda? Jesus volta. Os mortos são ressuscitados. Ele julga mortos e vivos. Ele julga e condena Satanás. E ele reina a partir daí. Então, como ele veio antes, eu creio assim. Se eu creio assim, eu sou pré-milenista. O pós-milenista, já vou falar dele e vou seguir para o que eu tenho mais desconforto. O pós-milenista acredita assim, a igreja já está num processo de crescimento e de implementação do milênio. A gente está cada vez mais crescendo. Hoje somos quantos no mundo? 7 bi? Dos 7 bi no mundo, também não é uma boa palavra, o bi. Mas dos 7 trilhões que a gente tem no mundo, 2,6,7 são cristãos declarados. Eles se dizem cristãos. O pós-milenista vai dizer assim, esse número vai crescer mais. Se a gente tem 7 e 2,5, arredondando, então a gente tem 1/3. Mas isso vai crescer tanto, que vai chegar a 2/3, e depois o mundo inteiro será cristão. O pós-milenista acredita que o mundo vai melhorar, e um dia vai ter paz, porque o mundo foi virando cristão, o governo de Deus foi implementando na terra, aí todo mundo converteu, todo mundo virou cristão, e aí o reino é de Deus. Eu não vou entrar nesse segmento aqui, vou passar rapidão. Mas tem uma turma do teonomismo, que é sempre pós-milenista. Eles acreditam, por exemplo, que se botar um presidente cristão no Brasil vai melhorar. Entende? O cara nem sabe que ele é teonomista, ele nem sabe disso. Mas ele pensa assim, quando o Brasil for uma nação governada por crente, aí a coisa vai melhorar. Ele já sabe até no que cabo ele vai votar no final da eleição. Porque, para a glória de Deus, o Brasil vai melhorar. Não precisa ter nem programa de político. O Brasil melhora quando for cristão no poder. Então, tem comunismo, socialismo e tem teonomismo. O governo vai ser de Deus. O pós-milenista acredita que esse mundo vai melhorando. Aí vai ter paz. 1000 anos de paz. Então, Jesus vem, os mortos são ressuscitados, mas primeiro o mundo entrou em paz. Depois Jesus veio. Veio pós-paz, pós-milênio. Sabe qual é o problema? É que esses caras acreditavam nisso. Aí, o mundo está melhorando. Aí eles olhavam assim, na Idade Média, metiam um pé na porta, queimavam tudo, arrebentavam a família, não era assim? Já está melhorando. As coisas a gente está ficando mais civilizado. Isso é o cristianismo em expansão. O mundo vai melhorar. E quando o mundo melhorar, e estiver 100% cristão, Jesus voltará, julgará os mortos. Aí vem todos aqueles 5 que eu falei. Satanás será julgado e condenado, e ele reinará em definitivo, em glória com seu povo. Na terra, governo político também. Mas aí os caras vão acreditando nisso, aí vem a Primeira Grande Guerra Mundial. Aí eles falam, poxa, o mundo não está melhorando. Aí eles começam a pensar, não, mas agora vai, era uma pedra de tropeço no caminho. Aí vem a Segunda Grande Guerra Mundial. Aí vem fome mundial. Então eles começam a ver, o mundo não está melhorando. O pós-milenismo tem pouco apelo teológico hoje. Deu para entender por quê? Que você vai ouvir muita gente dizendo, eu sou pré-milenista e amilenista. Pós-milenista, tem pouca gente dizendo que é hoje. Mas a gente tem que respeitar. Porque não foi assim. Pouca gente que disse isso. Um grande pregador passado, chamado Jonathan Edwards, é um pós-milenista.
E o cara não é um carinha qualquer. Então, por mais que hoje não faça sentido para mim, esses caras estruturaram um pensamento nisso. Está comigo ainda? Já vai chegar na parte devocional do sermão. Está dando para pegar o conteúdo? Agora, dentro dessa turma, tem uma turma que me dá um desconforto enorme, que foi o que você viveu a vida toda. E não se falou em dispensacionalista, grava isso, até 1830. Ali atrás, há 200 anos atrás, os pais da igreja não falaram em dispensacionalismo. Os reformadores não falaram em dispensacionalista. Quem falou nisso foi agora, aqui. Em 1830, 1850, começa uma turma a falar da dispensação. O que eles creem? Eles creem, lembra da grande tribulação? Que vai ter a grande tribulação. Mas Jesus vem antes da grande tribulação. Então, eles são pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Jesus vem em segredo. Ele vai levar só alguns. Está fechando a conta lá em cima. Aí fala, tem convocação do Senhor. E ele vai vir em segredo. Vai levar só alguns. Aqui da igreja eu acho que ele ia levar só o Carlos Arthur. O resto eu tenho dúvida. O Carlos Arthur, nessa visão, ia. Vai levar o Carlos Arthur em segredo e a gente vai ver, poxa, o Carlos Arthur não vem mais na igreja. Deve ter saído da igreja. Porque é em segredo que essa turma acredita. Eles não acreditam que essa segunda volta de Cristo, que é antes da grande tribulação, para todo mundo, é para alguns. Essa turma vai ler Apocalipse, toda vez que a gente leu lá, os 144 mil, toda vez que a gente leu, essa turma vai dizer, é isso aí, esses aí que subiram antes, eles não passaram pela grande tribulação. A grande tribulação poupou eles. É dessa corrente que você tem medo. É dessa corrente da pré-tribulacionista, pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, que você tem medo. E que eu também tinha medo. É dessa corrente que surgiu deixados para trás. Você lembra disso? O diabo está furioso. Mas eu estou começando a ficar também. Aliás, gratidão. Ele vai levar o microfone e vai orar ali rapidinho, vocês vão ver só. É dessa corrente que você e eu tivemos medo. De um Deus que vai voltar e olhou assim, deu uma selecionada em alguns. E cá para nós, vou falar de mim, não sei de você, mas se ele decidir levar os melhores de nós aqui, eu fico, irmão. Eu não sei você não, mas eu fico. Se ele decidir fazer isso essa semana, domingo que vem, eu estou sozinho aqui. Se ele falar assim, eu vou passar lá em Caraí, vou levar só os bons, eu vou falar, Senhor, tem certeza? Porque eu não vou não. Essa turma acredita nisso. Que ele vem em segredo, leva alguns. Aí, a partir de uma profecia de Daniel, que nós vamos passar lá hoje, eles acreditam que o mundo vai ficar 7 anos em paz, em grande paz. Sumiu um monte. Sumiu o médico que ia operar o Bolsonaro, sumiu o cara que pilotava o avião. O esfaqueador não some, porque ele é ruim, então ele fica. Mas os caras bons, some tudo nessa teologia. Tudo vai embora. Aí, quando a turma boa for embora, o mundo vai ficar com... É até incoerente. Mas aí a turma boa sai, aí o mundo vai ficar 7 anos de paz. Eu vou pensar assim nessa teologia. Senhor, tem certeza, se o Senhor tirar os bons, vai melhorar? Mas essa teologia... Eu falei que eu ia ser neutro, mas eu não consigo. Falei, eu vou apresentar os 4 pontos de forma neutra, mas eu não consigo. Porque tem gente séria que acreditou nessa turma, nessa coisa do pré-milenismo, do dispensacionalismo. Tem um cara chamado Norman Geisler. O cara é bom. Um cara é bom, um bom exegeta.
cara é coerente, e o cara acreditava nisso. Então, eu tenho que ler mais ele para levar isso mais a sério. Mas eu vou olhar a Bíblia com você hoje. Vamos ver a grande tribulação de Daniel. Abre lá, Daniel capítulo 12. Vou mostrar que a grande tribulação é bíblica. Essa é a turma do dispensacionalismo. Deixa eu só fechar o pensamento com você, enquanto eu vou abrindo aqui. Daniel, capítulo 12. Deixa aberto aí. Olha aqui para mim quando você abre. Os bons foram levados, os crentes genuínos, gente que andou com Deus, gente bacana. 7 anos de paz na terra, a partir das 7 semanas de Daniel, eles pensam isso. 7 anos de... Nesse tempo da segunda vinda de Cristo, da primeira volta em definitivo, que vai ter 3 voltas nesse pensamento. Nessa primeira vinda de Cristo, já é a segunda, né? Porque Cristo veio em carne, morreu, ressuscitou. Aí os dispensacionalistas acreditam que ele vai vir de novo em segredo. Aí vai ficar 7 anos de paz na terra. E muito por conta desse movimento de ausência de alguns, vai surgir aquela coisa do foi abduzido, sumiu, foi arrebatado. Foram arrebatados. Só um texto de Paulo fala sobre isso, nós vamos passar nele hoje. Foi arrebatado. E nesse processo de foi arrebatado, vai ter uma conversão em massa nesse processo. Vai ter uma grande tribulação depois dos 7 anos. Uma grande tribulação. Vem o diabo, e aí passa aquele tempo que você viu histórico em Roma, da igreja perseguida por Roma, grande perseguição, mata cristão, ou você adora a besta ou você morre. Esse é o pensamento dispensacionalista. E aí vai ter a turma que se converteu nos 7 anos. Agora, desses tempos de grande tribulação, uns permanecem firmes, outros não. E os que permanecerem firmes, Jesus vai voltar agora uma terceira vez. Vai levantar os mortos, vai julgar mortos e vivos. Vai destruir Satanás e vai reinar politicamente sobre a terra durante 1000 anos. Essa é a turma da dispensação. Eu vou dizer para você hoje, já disse por que eu não consigo ficar com o pós-milenismo, né? As grandes guerras acabaram com essa coisa de que o mundo está melhorando, o mundo vai de mal a pior. Estatisticamente, a gente tem 1/3 de cristãos no mundo, mas a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Ok? Então, nós estamos indo para trás. O islamismo está crescendo no mundo, é a religião que mais cresce no mundo e cresce exponencialmente. Então, o pós-milenismo é uma questão de olhar para a história e não ver mais. Eu vou dizer agora por que eu não consigo ficar com o dispensacionalista. Vamos ver Daniel falando da grande tribulação. Agora que eu vou começar a pregar, expliquei as correntes, fechamos as correntes, irmãos? Está claro as correntes? Não deu para aprofundar, mas você conseguiu entender as 4, pelo menos aí? Não, né? Vou explicar tudo de novo. Então vamos começar. Há uma grande tribulação. Há um milênio. Se você acredita que primeiro vem Cristo e depois vem o reinado, você é pré-milenista. Se você acredita que primeiro a gente implementa a paz, o mundo melhora, e então Cristo vem para governar um mundo melhorado, você é pós-milenista. Pré-milenista e pós-milenista acreditam que o milênio é literal. O reino de Jesus vai ser político. Você não vai nem ter voto. Diz aqui assim, ele vai governar com cetro de ferro, não é? Ele vem e diz, eu sou o Senhor. E é político. E é a partir de Jerusalém. O reino político de Jesus. Pré-milenista, se você acredita que primeiro ele vem e depois vem a paz. Pós-milenismo, se você primeiro acredita que vem a paz e ele reina para um mundo melhorado. Esse eu tenho desconforto porque o mundo vai de mal a pior. Eu não acredito que as coisas vão melhorar, elas vão piorar. É o que eu acredito, é o que eu vejo na Bíblia. Agora, o dispensacionalista, eu vou dizer para você por que eu não consigo ficar. Porque ele acha que alguns não passarão pela grande tribulação. Os melhores, Carlos Arthur e mais um ou outro aí de Niterói, vão subir. Não tem grande tribulação. Mas vamos ver Daniel. Naquela ocasião, capítulo 12, verso 1. O grande príncipe, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Está falando da grande tribulação, é a profecia da grande tribulação. Mas naquela ocasião, o seu povo
Todo aquele cujo nome está escrito no livro da Bíblia, da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todos sempre. E aí segue dizendo, vai dizendo aí que tem uma grande tribulação. Essa é a base que Jesus tomou para fazer o seu sermão profético. Daniel capítulo 9 também fala sobre isso. Se você quiser olhar comigo, também tem essa parte lá no capítulo 9. Vou passar bem rapidão, só para você ver. Tem aí, deixa eu só achar o versículo. 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando meu pecado e o pecado de Israel, Daniel também seria da turma que ficaria, viu? Daniel está falando, eu sou pecador, Israel é pecador, é por isso que a gente está em Babilônia. Então Daniel, se vivesse na grande tribulação do dispensacionalismo, lembra que agora com você eu estou pensando, tentando desconstruir o pensamento do dispensacionalismo. Daniel não ia. Eu estava confessando meu pecado, o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava orando, Daniel está cativo em Babilônia, lembra disso? Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício, às 3 da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para você entender. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, a sua cidade, a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Está dizendo, Daniel, vai vir um tempo de restauração, o tempo do Senhor. Aí vai seguir dizendo isso aí, que Jerusalém vai ser construída. Vai lá, saiba e entenda que a partir do verso 25, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 70 semanas e 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruínas, com ruas e muros, mas em tempos difíceis, em tempos de luta. Depois das 72 semanas, o ungido será morto. Olha aí, ó, vai olhando para o futuro que você vai ver já o cumprimento histórico disso, mas hoje nós estamos pensando do cumprimento escatológico disso. O ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso aqui está falando de Roma, historicamente. Roma vai destruir Jerusalém. O ungido, quem é o ungido que foi morto? Quem é? Jesus. Não vai ter mais lugar para ele. E o governante do povo que virá, que é Roma, destruirá tudo. Então Daniel está fazendo essa profecia. Agora Jesus vai pegar a base dessa profecia, vai dizer do cumprimento dela na história e vai fazer a aplicação escatológica dela. Mateus capítulo 24. Está confuso, irmão? Eu falei Mateus 24? 24. Bem, Jesus está ensinando no templo, em Mateus 24. Os discípulos, depois que ele termina, vão saindo com ele pelo templo de Herodes, em Jerusalém, e Jesus saindo do templo, Mateus 24. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Eles foram saindo pelo templo assim, e foram dizendo assim, que rampa bonita que fizeram ali. Olha, eles botaram um pano de chão assim, para poder fazer a apresentação. Eles foram olhando as coisas do templo deles e dizendo para Jesus, que coisa boa, que templo que a gente construiu, que lugar maravilhoso. Aí Jesus vai pegar a profecia de Daniel, de um tempo de desolação, e vai fazer a aplicação disso na história, a interpretação histórica disso e escatológica disso. Olha lá, vão comigo. Vocês estão vendo tudo isso? Verso 2. Estão vendo esse templo que vocês me falaram? Estão vendo essa construção que vocês estão maravilhados? Estão vendo todas essas coisas? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui, o quê? Pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Jesus está dizendo, vocês estão vendo tudo isso? Vocês estão encantados com isso? Isso vai cair tudo.
Jesus está dizendo, sem dizer ainda, vai ser a grande tribulação. Jesus está dizendo que um dia na história, Roma vai arrebentar com o templo, com aquele templo ali. Isso teve acontecimento histórico, mas isso tem aplicação futurística, escatológica. Jesus está dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, verso 3, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o quê? O quê? O início das dores. Jesus está dizendo assim, é isso que vai acontecer no ano 70. Roma vai se levantar contra Israel. Vai varrer Israel. Não vai ficar pedra sobre pedra. Muitos de vocês vão morrer. Aquilo tudo que João viu, Jesus está dizendo, vai acontecer. Em 70, esse templo aqui já não existe mais. No ano 70, Jerusalém foi varrida. Acabou. Jesus está dizendo, é isso que vai acontecer. Mas há aqui também uma aplicação futurística, que é o que eu quero fazer hoje à noite com vocês. Para pensar, agora nós estamos pensando em dispensacionalismo, tá bom? Os dispensacionalistas vão pensar, fomos arrebatados, alguns de nós, antes da grande tribulação. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Vou voltar no versículo anterior, porque se você passa voado, olha como é que você não lê comigo, você não grava. Naquele tempo, vou de novo lá. Então eles os entregarão para serem o quê? Para serem perseguidos, verso 9. Condenados à morte. Vocês serão o quê? Eles estão nesse tempo de perseguição ou não estão, irmãos? Estão ou não estão? Vocês serão odiados, vocês serão... Estão ou não estão? Essa turma não foi arrebatada antes, não? Eles estão aqui ou não estão? Jesus está dizendo, fica alerta, eles vão tentar enganar vocês. Vocês vão estar lá. Jesus não está dizendo assim, eu vou tirar uns de vocês aqui. Judas não. Lá é o contrário. Lá todo mundo ia e Judas ficava. Aqui vai o Carlos Arthur e fica todo mundo. Lá todo mundo ia e Judas fica... Não. Pedro também. Peito de pé de Pedro era sujo, não deixou lavar. Tiago também fugiu. Olha como é que vai ficando ruim. Olha como é que vai ficando ruim. João também. Porque ele com o irmão ficava cochichando aqui atrás assim. Quem vai ficar lá à direita do pai? Aí chamaram a mamãezinha vai lá e fala assim, Senhor, bota os meus 2 filhos. É, né? Seu ganancioso, vai ficar na tribulação também. Vocês vão ficar, os discípulos todos ficaram. Qual verso que eu estava? 10, então. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Não dá para ser pós-milenista, a maldade vai aumentar. Mas aquele que perseverar até o fim, vai ser salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, essa é a expressão exata usada por Daniel lá nas profecias que a gente leu, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, ou na outra versão diz, quem estiver no campo para trabalhar, não volte para tirar alguma coisa de lá. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Olha a grande tribulação acontecendo aí. Historicamente, como vai ser terrível quando Roma invadir? Como vai ser terrível? Não vai dar tempo muito assim de fugir, não. Se você vê isso acontecendo, não volta em casa para pegar, foge, sai fora, corre. Não fica. Não volta, não tenta ganhar tempo. É guerra. É para sair fora, historicamente.
Futuristicamente, é um grande tempo de perseguição. Se vira para sobreviver. É muita luta, é muita dor, é muito sofrimento. Futuristicamente. Vai ser muito complicado. Muito complicado. Orem para que a fuga de vocês não... Aliás, eu gosto muito dessa parte do 19. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Pensa. Já viu mulher grávida de 9 meses assim? 8 meses? Corre como? Não dá. Corre como? Foge como? E para as que estiverem amamentando, como que você faz? Você fica e vê a sua morte do seu filho, da sua filha, como você faz? É terrível, vai ser tempo de muita luta, é isso que Jesus está dizendo. E historicamente, de novo, invasão de Roma, futuristicamente, grande tribulação. Nós estamos pensando em grande tribulação. Verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Que coisa terrível. Porque haverá então, qual o nome que está aí? Porque haverá então, o nome está aí, clarinho. A grande tribulação. Haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. A mesma expressão de Daniel. Foi ou não foi? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, verso 22. Mas agora lê o finalzinho comigo que eu quero que você leia. Mas o quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Marca na sua Bíblia isso e acaba com esse negócio de dispensacionalista. Eleito vai passar na grande tribulação ou não vai, irmão? Vai ou não vai? Está aí na sua Bíblia isso? Por causa dos eleitos, esse dia vai ser abreviado. Vai ou não vai? Aí se você seguir lendo comigo, lembra do deixados para trás? Agora você leu, eu te dando a interpretação histórica. Se você seguir lendo, vai estar assim, 2 estarão no campo. Um será levado e outro será deixado. É Roma invadindo. Ser levado é bom ou ruim? Ser deixado para trás é bom ou ruim? Se Roma vai invadir e tem uma grande tribulação, aleluia, eu quero ser da turma dos deixados para trás. Porque ser levado é ruim. Está vendo como é que uma interpretação errada gera medo na gente e faz tudo o contrário? Vai ter gente boa de Deus na grande tribulação? Assim, E cuidado, porque o amor de vocês vai esfriar. Vai ser um tempo de luta, de dor. Cuidado. Vai ter gente boa na tribulação? Vai. E ele vai abreviar esse tempo, porque senão ninguém aguenta, de tão duro que é. Mas gente boa vai passar pela tribulação. Mas vamos para a parte do... Isso vai ser feito em secreto. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Vamos lá. Agora eu estou na dúvida se é 1 ou 2. Se é 1 é 1 Tessalonicenses 2. Se for o 4 é 2 Tessalonicenses 4. Vamos ler o 1 Tessalonicenses 2. Aí chegar aqui não vai ser nenhum nem outro. Eu vou passar vergonha. Bem, então é o contrário do que eu falei. Se for 1 é 4, se for 2 é 2. 1 Tessalonicenses 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Os que dormem são os que já morreram, Paulo falando. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. A gente é da turma da esperança, irmãos. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormem. Então vai ter uma ressurreição dos mortos. Olha os 5 pontos que eu falei no início. Dizemos a vocês, pela palavra de Deus, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, os que já estão mortos. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e é o único texto que vai falar de arrebatamento nesse modelo, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre.
consolem-se uns aos outros com esta palavra. É daqui que a turma tira a coisa do arrebatamento. Agora, vê se tem alguma coisa de secreto nisso. Olha aqui, ó. Pois dada a ordem, verso 16, olha aí na sua Bíblia. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o que mais? E o ressoar de trombetas. A trombeta era um instrumento de convocação. O que tem de secreto nisso? É Deus convocando o povo, dizendo, eu voltei. E a trombeta vai ser tocada, todo mundo vai ver. E Paulo diz assim, nós vamos reinar com ele para sempre. Nós estaremos com ele para sempre. Então, a turma da dispensação, do tempo da dispensação, a turma que não acredita na grande tribulação para alguns, não encontra suporte bíblico para isso. Jesus vai voltar. Vou fazer os 5 pontos. Os mortos ressuscitarão com ele. Serão julgados, mortos e vivos. Satanás será julgado e derrotado, e haverá o governo de Deus. Você pode ser pós-milenista, você pode ser pré-milenista, você pode ser amilenista. Eu me encaixo melhor num milênio alegórico. Eu me encaixo melhor, faz mais sentido para mim, que o reino de Deus não vai ser político. É um reino que já foi implementado, ainda não é pleno, e um dia será pleno. Um dia será, quando Jesus voltar, os mortos vão ser ressuscitados, ele julgará mortos e vivos, Satanás vai ser condenado, e nós vamos reinar com ele para sempre. 1000 anos aqui, para mim é alegórico. Então é novo céu e nova terra, capítulo 21. Essa é a minha interpretação. Mas algumas boas coisas do pré-milenismo fazem sentido para mim. O que não faz sentido para mim? O pós-milenismo. O mundo não está melhorando. E o que não faz sentido nenhum? Então eu tenho, tenho asco. Pensar nessa coisa de um grupo seleto, de um Deus que vai reinar em Israel de novo. Ele vai botar o trono dele em Israel de novo. O trono dele vai ser político. Israel vai ser privilegiado, é um povo escolhido. Eu tenho um monte de desconforto com esse. Porque não acabou a coisa de judeus e gentios? Paulo não disse que isso acabou? A gente vai ter que dizer, Paulo, você tinha dito que acabou, eu acreditei. Agora o Senhor está reinando lá em Israel. E nós ouvíamos aqui no Brasil que Deus era brasileiro. Deus está em Israel agora. Então, não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim, porque essa turma acredita na reconstrução do templo que foi destruído. E reconstruindo o templo, vai voltar a ter culto no templo, sacrifício no templo. Não faz sentido para mim. Então, o dispensacionalista é o que eu queria que você tirasse da sua lista. O resto está para frente. A parte teológica do sermão já foi. Vamos para a parte devocional, então? O que isso tudo serve para nós? O que você tira de prático aí? Primeiro, eu queria tirar o dispensacionalismo da sua veia, porque foi o que mais ficou de 1800 para cá, 1830 para cá. É a corrente mais forte, popularmente falando. Entre os teólogos não tem muita força, mas popularmente falando foi o que mais ficou. Deixados para trás fez um estrago, de medo, Você nem pensa no que nós lemos lá, a festa do casamento da noiva com o cordeiro. Bem-aventurados são os que participam. Você nem pensa nisso, você tem medo, você tinha medo. Vai acabar hoje à noite. Ou já acabou, tomara. Ou já acabou. Mas o que fica para nós? Vou pegar os 5 pontos. Jesus voltará. Ele julgará mortos, os mortos ressuscitarão, julgará os mortos e os vivos. Satanás vai ser derrotado e nós viveremos o governo de Deus. Esses 5 pontos são comuns. O Augusto Nicodemos diz assim, essa turma pós-milenista, pré-milenista e amilenista, essa turma fica discutindo, vai ser assim, mas eles têm a base, o esqueleto é todo um só. E ele conta assim, brincando, tem uma piada do Augusto Nicodemos que diz assim, esses 3 estavam discutindo, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, aí Jesus voltou, levou todos eles, e esse arcabouço é tão parte de todos eles, que eles disseram assim um para o outro enquanto estavam subindo, não falei que ia ser do meu jeito? Voltou, está arrebatando a gente, porque o esqueleto é todo igual. Então, assim, se é pré-milenismo, pós-milenismo ou amilenismo, é bobagem, porque eu não quero que você tenha medo. E o que tem de bom para nós disso tudo aqui? Primeiro, a Bíblia ensina para nós que a grande tribulação tem prazo de validade, no micro e no macro. O sofrimento
a dor que você e eu enfrentamos tem prazo de validade. Semana passada nós ouvimos a do Vinícius. Teve prazo de validade. João, quando conta historicamente, é no micro. A grande tribulação acaba no micro. A grande tribulação acabará no macro. A sua grande luta vai passar. Eu não consigo falar sobre a grande tribulação sem deixar de me lembrar de uma senhorinha que sentava aqui comigo muitas vezes no culto de oração sozinha. Teve uma luta dura de vida. Foi abandonada pelo marido, não tinha recurso para sobreviver, tinha pouca instrução, criou os filhos. Um dos filhos teve depressão profunda. Ela ficava em casa fazendo ele acreditar na vida. Um dia, sentado no sofá, ele olhando para o nada, aqui na Rua do Canal, Joaquim Távora, né? Ele, sentado no sofá, com a porta da varanda aberta, correu e pulou. 10º tanto andar. Ela estava no sofá com ele, viu o filho pular, chegou lá embaixo, ainda viu ele agonizando para morrer. Pensa que é a cabeça dessa senhorinha. E sempre com muita doçura para falar da vida. Sempre. Se ela não contasse essa história para mim, eu ia imaginar que essa mulher teve uma vida aveludada e doce, mas foi amarga. E sabe o que ela sempre falava para mim quando tinha luta? Ela dizia assim: pastor, nunca se esqueça, a tempestade não dura para sempre. Ela estava dizendo assim: a grande tribulação tem fim, pastor. Ela estava dizendo assim: nunca perca a esperança. Jesus está no controle da história. O que isso ensina para nós? Apocalipse 19 e 20. Ensina para nós que na cena da vida, no teatro da vida, há um texto para a gente, um roteiro para a gente seguir. Mas há um monte de nós que se acha atores bons. E a gente improvisa e foge do roteiro que ele deu. Mas por trás dos bastidores, está Jesus falando assim: olha, você mudou meu roteiro, mas a peça é fechada por mim. Eu escrevi o início e você está fugindo dele. Mas eu que fecho a história. Eu sou o alfa e... eu sou o início e... Então você vai fazendo a cena que você está aí no teatro da vida. Mas lembra que um dia eu assumo o palco. E quem dá o desfecho da história sou eu. Apocalipse lembra para nós que ele não perdeu o controle da vida. Apocalipse lembra para nós, no macro e no micro, que pode estar parecendo uma bagunça, mas o rei assumirá o controle de novo. Isso para mim é acalento para a alma, é descanso para a alma. Ver sofrimento, ver dor, ver luta, e saber ele vai assumir o controle, é bom demais. E ele vai assumir o controle, e não é qualquer um, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, é Ele. Uma vez, os discípulos estavam com esse Jesus num barco, vocês lembram disso? Tempestade, o barco balança, é a grande tribulação no micro. Nós vamos morrer, nós não vamos aguentar passar por isso. E aí fala assim: cadê Deus? Aonde está Jesus? O Senhor não se importa com nossa dor. Lembram dessa história? Aí vão lá e acordam Jesus: ei, você está dormindo, tu não te importas que a gente sofra e morra? Tu não te importas com a nossa ameaça de vida? Aí Jesus se levanta, dá ordem ao vento e ao mar: se aquiete, te acalme. E o vento e o mar ouvem a voz de Jesus. Aí os discípulos olham um para o outro assim, e falam assim, diz a palavra de Deus: que espécie de homem é esse, que o vento e o mar lhe obedecem? Ele está dizendo: eu estou no controle da história, eu não perdi o controle da história. E aí, por último, se ele está no controle da tua vida, da minha vida, no controle da história, mesmo com grande tribulação, eu posso crer no amanhã. Se ele está governando a minha história e a sua história, a gente é o povo da esperança. A gente é o povo que olha para frente e fala assim: ele está vindo, ele vai chegar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o legado que Apocalipse deixa para nós. A tribulação tem prazo de validade. Ou como dizia a irmã Risoleta, a tempestade não dura para sempre. Ela vai passar. Ele está no controle. Ele é o início
e o fim. Por mais que tudo se tumultue no tempo, por mais que eu tumultue no tempo, foi Ele quem determinou a história. E ela vai ser cumprida. Me lembrei agora, e vou falar ela antes de orar com você, daquela história contada de uma criança que estava na EBF, que o Sérgio me lembrou semana passada. E ela era uma criança que não conhecia as histórias bíblicas. Ela estava na EBF e ela não sabia os contextos da história bíblica. Eram histórias novas para ela. Ela não frequentava a igreja. Era uma dessas crianças, dos coleguinhas levavam para evangelizar a família. E ela era uma das crianças que não conhecia a história. O contador de histórias da EBF daquele dia era alguém que estava contando a história de Abraão que ia sacrificar Isaac. Contou quanto Abraão esperava Isaac, acreditou na promessa, sonhou por Isaac. Mas naquele dia, obedecendo à voz de Deus, ele estava subindo o monte para sacrificar Isaac. E ele ia contando os passos de Abraão e a aflição de Abraão por ter que matar seu único filho, em sacrifício e obediência a Deus. E aquela criança que não conhecia a história, ficou aflita. Ele percebia que cada vez que ele ia contando a história, ela ia se mexendo de um jeito que demonstrava pavor pelo desfecho que estava aparecendo. Quando ele disse que Abraão pegou do cutelo para sacrificar a criancinha não se conteve. O menino disse, não deixa. Não deixa matar o menino, não deixa, por favor, tio, não conta o final. Aí ele percebeu que era uma criança que não conhecia a história, abaixou, pôs a criança entre suas pernas e disse assim, filho, essa história é uma história de Deus. E toda história de Deus acaba bem no final. Nunca mais se esqueça disso. Essa é uma história de Deus. E toda a história de Deus acaba bem no final. Eu e você, irmãos, não estamos brincando de reunião no final de semana. Eu creio que nós estamos vivendo a história de Deus. E está garantido o final feliz para a gente. Tem tribulação, tem luta, mas a tempestade não dura para sempre. Deus há de redimir a minha história e a sua história para a glória dele. Amém. Então você pode ser pré-milenista, amilenista. Agora eu vou fazer o apelo. Você que é pós-milenista, vem aqui na frente que eu vou orar. Você que é dispensacionalista. Eu não sei fazer apelo nessa mensagem teológica, não. Mas a minha oração é que essa certeza de um Deus todo-poderoso que nos ama e redimiu a minha história e a sua, que essa certeza traga paz para o seu coração e para o meu, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar junto. Vem para cá louvar com a gente, Daniel, enquanto eu oro com essa turma. Você pode ficar de pé? Se você puder ainda dar uma esticada, que você ouviu teologia um monte hoje, né? Vamos esticar o corpo um bocadinho e eu vou orar com você. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra preciosa. Quero te agradecer pela tua palavra poderosa para transformar a gente, para restaurar a gente, para trazer esperança para a vida da gente. E quero te pedir, para a glória do teu nome, que a tua palavra viva transforme a mim e aos meus irmãos. Que a tua palavra, que é poderosa para gerar em nós esperança, restaure em mim e meus irmãos e irmãs a esperança perdida, o desejo de viver vida plena contigo, a convicção de que tu estás no controle de todas as coisas. Para alguns de nós, a grande tribulação tem afetado já hoje. E eu quero te pedir, abrevia o tempo de sofrimento, de dor, de angústia. Traga sobre nós o teu reino de justiça, de paz. Nós hoje, Senhor, queremos orar juntos, dizendo a Ti, venha o teu reino, que seja feita a Tua vontade aqui, nesse mundo, do mesmo jeito que é feito no céu. Venha o teu reino, Maranata, Senhor, Maranata. Consolida no nosso coração os teus caminhos, a tua verdade, verdade que liberta, que não amedronta, que liberta. Faz assim, eu te peço, para a glória tua, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.